e as coisas estão fluindo. Mas às vezes também parece que um pouco depois a gente de repente começa também a dar lugar à nossa carne e a gente começa a não corresponder a isso. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus vai falar que de uma fonte jorra água doce e salgada, mas não convém que seja assim. Foi até pregado isso aqui pelo pastor uns tempos atrás, porque muita gente analisa esse versículo da seguinte forma: não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada. A gente afirma isso. Na verdade, irmãos, de nós é uma fonte como se fosse uma fonte que muitas vezes corresponde de forma errada. Se você for ver as fontes aí, se só jorra água doce, só jorra água doce. O mar, quando você vai ver a água do mar, é água salgada. Você pega lá água salgada. Se você pegar água do rio, a água é doce. Mas nós, irmãos, nós contrariamos isso, de certa forma, às vezes. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas a Bíblia diz que não é bom que seja dessa forma. Então, irmãos, intensifica sua busca, para que você possa ser uma fonte, um manancial de água viva, para que dentro de você flua só coisas boas. Porque ali Pedro, irmãos, ele ao mesmo tempo que ele dá lugar ao Espírito, e ele ali: não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali ao mesmo tempo Jesus começa a revelar coisas novas, começa a mostrar coisas novas, começa a levar ele a novos níveis. E ali ele de repente: não, eu vou morrer, vou padecer por vocês. Ele: não. Muitas vezes nós somos assim. Às vezes as coisas estão fluindo, e de repente a gente corresponde de forma errada. A gente dá lugar à nossa carne. Foi o que aconteceu com Pedro ali. Ele deu lugar ao Espírito. O que aconteceu? Jesus começou a mostrar coisas novas. Ele deu lugar ali às emoções dele, porque na verdade ele não queria. É isso que ele fala. Ele: não, de forma alguma. Isso não pode acontecer. Tem dó de ti, Senhor. Por quê? Ele não queria que aquilo acontecesse. Ele deu lugar às emoções. É o conflito que a gente estava falando entre alma e espírito aqui. Ele pegou, ele deu lugar ao Espírito. Ali ele correspondeu de forma correta. Ele foi dar lugar às emoções, à alma dele. O que aconteceu? Ele não correspondeu de forma errada. E ali o que Jesus fala com ele? Para trás de mim, Satanás. Nós correspondemos de forma errada, irmãos, nos afasta de Deus. As iniquidades, a própria Bíblia vai falar que as iniquidades é aquilo que nos afasta de Deus, que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Quando nós correspondemos de forma errada, isso trava, isso impede nós alcançarmos níveis novos, isso impede de receber coisas novas da parte de Deus. Começa a buscar Ele de forma mais intensa. Começa realmente a intensificar a sua busca, que Ele quer te revelar coisas novas. A Bíblia diz: o que os olhos não viram, e o que os ouvidos não ouviram, e nem chegou o coração do homem, nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. O que Ele tem para você, irmãos, é um plano perfeito. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O plano de Deus para você, irmãos, é como se fosse aquele plano, sabe, de celular, aquele plano máximo que a operadora vai lá te dar. Olha, você pode entrar na internet, você tem não sei quantas horas de ligação, e você pode ligar para a operadora tal. Aquele plano bom, irmãos, aquele plano maravilhoso. Você não tem dificuldade nenhuma. Aquele plano ali que você consegue ligar, entrar na internet e várias coisas. Ele tem um plano bom para você, irmãos. Ele tem um plano perfeito para você, irmãos. Muitas pessoas parecem que não percebem isso.
como tem sido sempre falado aqui, tem pessoas que ficam assim, ó, irmão, depois de você batizar e a coisa fica feia. O plano dele é bom. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, irmãos. Isso é coisa do inimigo, que coloca, não, depois você converter, as coisas apertam. Não, irmãos. Se você corresponder de forma correta, se você estiver buscando, se consagrando, intensificando sua busca, e em comunhão com os irmãos, e buscando obedecer a palavra, as coisas vão fluir na sua vida, irmãos. Então, depois que as coisas, depois de se batizar, irmãos, a própria Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Algo que tem sempre sido falado aqui: quanto mais você se aproxima, irmãos, mais o diabo se afasta de você, mais você está perto do plano, mais você está perto do propósito. A Bíblia também vai dizer: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Sabe o que é isso? Quando você faz assim, ó, você dá um passo para perto dele, ele faz assim, ó, ele dá um passo também para perto de você. Ele dá um passo também para perto de você. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A atitude, conforme as suas atitudes, conforme você demonstra para ele que você quer, que você precisa, que você é dependente, ele também vai se aproximando de você. E o diabo, ó, foge, tem que fugir. Sabe por quê? Porque aquilo que habita dentro de você é maior do que aquilo que habita no mundo. Quando aquilo começa a ser notório dentro de você, quando isso começa a ser intenso dentro de você, o diabo não resiste não, irmãos. Quando isso começa a queimar dentro de você, irmãos, quando você começa a intensificar isso, irmãos, o diabo não resiste não. Ele bate em retirada mesmo. A própria Bíblia vai dizer: a luz do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando, brilhando até que se torne dia perfeito. O que significa isso, irmãos? É como o sol, quando está começando, ele vai, o que acontece com ele? Ele vai brilhando, vai clareando. Então a sua luz, a minha, a sua luz, ela deve ser assim. É necessário que ela seja assim, que a cada dia você esteja brilhando mais, cada dia a presença de Deus seja algo resplandecente em você. Quem passa na rua, sentir a presença de Deus em você. Tem pessoas que só de você chegar perto, você consegue sentir algo, você consegue sentir o sobrenatural na vida dela. Por quê? Aquilo está sendo algo intenso, aquilo está sendo algo marcante. É assim que tem que ser, irmãos, nas nossas vidas, ser algo marcante, ser algo intenso.